Sejam muito bem-vindas a mais um volume aqui da Estante do Analista. Esse nosso terceiro volume, a gente já falou de Lacan e a formação do psicanalista, a gente já falou do resto da introdução lacaniana ao objeto da psicanálise, e agora nesse volume eu quero falar de um texto, de um texto muito conhecido, reconhecido, de Sigmund Freud, que faz parte das obras incompletas dele, publicadas pela editora Autêntica. Esse volume especificamente destinado aqui à cultura, sociedade e religião, que é o mal-estar na cultura. Já foi chamado também anteriormente mal-estar na civilização, mas aqui, aliás, muito bem explicado o porquê do mal-estar na cultura. Esse texto publicado, escrito em 1929, publicado em 1930, é um dos mais célebres de Sigmund Freud, tirando ali a interpretação dos sonhos. Eu acredito que o próprio tema não é o título, o mal-estar, como foi utilizado o mal-estar, Se a gente pensar que o mal-estar, depois da publicação do texto do Freud, foi difundido, foi utilizado em tantos textos, tantas capas e tantos ensaios utilizaram esse termo, mal-estar. Então, se a gente lembrar a quantidade de títulos aí, então você pode só ver que realmente ele foi muito importante, continua sendo muito importante. Essa obra não tem só o mal-estar na cultura, Aliás, ele abre com o Moral Sexual Cultural, que é de 1908, que já esboça um pouquinho desses termos, que é moral sexual cultural. O que é essa cultura, Porque a gente fala assim, muita gente pode falar do mal-estar, ok, Alguma coisa não está muito bem, Mas o que é essa cultura de Freud? Antes de eu falar dessa cultura de Freud, deixa eu mostrar então para vocês aqui o sumário da obra para mostrar um pouquinho quais são os outros textos que compõem aqui. Vou pegar então aqui para a gente dar uma conferida no sumário, Tradução feita pela Maria Rita Salzano Moraes, revisão do Pedro Eliodoro. Tem também aqui o pós-fácil do Vladimir Safatli, prefácio do Gilson Iannini e do Jesus Santiago. Aliás, essa daqui é uma coisa que eu gosto muito, tanto essa apresentação quanto o prefácio, eles realmente te colocam dentro do livro, Por que da escolha dos títulos, por que da escolha dessas obras especificamente, E aliás, se você dá uma reparada aqui, tem realmente textos importantíssimos, como Psicologia das Massas e Análise do Eu, tem O Futuro de uma Ilusão, o próprio mal-estar na cultura. Também aqui como destaque, também esse aqui são as cartas, de Einstein a Freud e Freud a Einstein, O Porquê a Guerra. Fora também esse ensaio aqui, o pós-fácil, do Vladimir Safatli. Já falamos aqui, já mostrei para vocês, então, ele começa com esse texto de 1908, Moral Sexual, que vai falar, que vai esboçar o que é essa cultura, que é a minha primeira cola aqui, que eu vou pegar. Aliás, essa obra aqui publicada, essa introdução que é feita pelos organizadores, que é feita pelo Gilson Iannini e pelo Pedro Eliodoro, é muito boa. Aliás, em todos os volumes eles colocam, eles esmiuçam, o porquê de ler esses títulos, porquê que é a importância de cada um. E aí eu vou pegar essa colinha aqui do que seria essa cultura. A cultura humana, quero dizer, tudo aquilo em que a vida humana se elevou acima das suas condições animalescas e em que ela se distingue da vida dos animais, mostra ao observador como se sabe dois lados. Em um deles, ela abrange todo o saber e a capacidade que os seres humanos adquiriram para dominar as forças da natureza e extrair destas seus bens para a satisfação das necessidades humanas. E no outro, todos os dispositivos necessários para regular as relações dos seres humanos entre si e especialmente a distribuição dos bens acessíveis. Essas duas orientações da cultura não são independentes uma da outra. Em primeiro lugar, porque as relações mútuas entre os seres humanos são profundamente influenciadas pela medida de satisfação pulsional que os bens existentes tornam possível. Em segundo lugar, porque o ser humano isolado, mesmo para outro, pode entrar na condição de um bem, na medida em que aquele utiliza a sua força de trabalho ou o toma como objeto sexual, mas em terceiro lugar, porque cada indivíduo é virtualmente o inimigo da cultura, que supostamente deve ser um interesse humano geral. É notável que os seres humanos, embora não possam existir no isolamento, sintam, não obstante, como gravemente opressivos os sacrifícios que a cultura deles espera para que a vida em comum seja possível. A cultura precisa, portanto, ser defendida contra o indivíduo, e os seus dispositivos, instituições e mandamentos colocam-se a serviço dessa tarefa. Esses visam não apenas instaurar uma certa repartição dos bens, mas também mantê-la. Na verdade, eles precisam proteger das moções hostis dos seres humanos tudo aquilo que serve para a conquista da natureza e para a produção de bens. As criações humanas são fáceis de destruir, e a ciência e a técnica que as construíram também podem ser utilizadas para a sua aniquilação. Então isso vai estar dentro lá do texto, na continuação do texto. Puxei esse pedacinho aqui, dessa separação entre a cultura e a civilização,
que é muito mais aqui esmiuçado ao longo dos capítulos aqui, desse prefácio aqui, importantíssimo também. E aí a gente vai pegando, seguindo justamente falando sobre guerra, né? Porque boa parte desses escritos aconteceram também durante a Primeira Guerra Mundial. Tem até um dado aqui bem curioso, né? Que logo após o primeiro ano da Primeira Guerra Mundial, 1914 para 1915, quando foi publicado Considerações Contemporâneas sobre a Guerra e a Morte de Freud, já existiam mais de 1000 publicações de poesias, entre poesias, obras, ensaios falando sobre a guerra. E obviamente Freud também também não se eximiu disso, né? E acabou escrevendo sobre. Além disso, a gente vai falar aqui do Psicologia das Massas e Análise do Eu, Futuro de uma Ilusão, que depois eu quero pegar mais um trechinho aqui. Vem o Mal-Estar na Cultura, e antes de eu falar do Mal-Estar na Cultura, tem aqui um dos últimos textos, fala sobre o porquê a guerra, que é a troca de cartas entre Einstein e Freud, Freud e Einstein, que também tem um outro livro, que eu já mostrei aqui para quem acompanha o nosso feed lá no Instagram, que eu já tinha falado da peça que o Alain Didier veio fez, né, que são as cartas de Freud para Einstein, que ele transformou como se fosse numa peça de teatro. Depois, até se você já conhece o nosso vídeo, provavelmente você já deve ter visto eu falando por lá, mas aqui fica também como um extra bastante interessante, né, para quem quer saber, que é um pouco mais romantizado esse período aqui. Vou só dar um corte que um helicóptero está passando aqui, para voltar a falar sobre um trechinho aqui da abertura do Futuro de uma Ilusão. Antes de eu falar aqui do Futuro de uma Ilusão, e depois ir para o Mal-Estar na Cultura, que era uma coisa que eu quero lembrar muito dessa obra, principalmente que também acho que na coleção da Companhia das Letras também isso é notório, né? Quando a gente tinha a coleção da Imago, a edição da Imago, né? A edição Standard, que era aquela capinha mais conhecida talvez com aquela capinha vinha, ou capinha preta de capa dura, e depois naquela azul brochura, né? Que eram, na verdade, traduções adaptadas, né? A gente pode falar assim, adaptadas das obras de Freud. Então você tinha muita coisa voltada ali entre um consenso geral, né? Entre diversos autores, diversas pessoas, mais do que propriamente as palavras de Freud. Então quando você pega aqui os textos agora traduzidos diretamente, seja na Companhia das Letras ou seja nessa coleção da Autêntica, a leitura parece que ela flui muito melhor, é uma maneira diferente aqui, né? Como se ele, na verdade, assim, eu consigo imaginar um pouco dele conversando ali numa palestra. Então, essa abertura aqui do Futuro de uma Ilusão, de 1927, deixa eu só ler um pedacinho daqui. Quando vivemos um longo período em uma determinada cultura e frequentemente nos empenhamos em investigar quais seriam suas origens e os caminhos de seu desenvolvimento, certo dia sentimos, além disso, a tentação de voltar, olhar para uma outra direção e perguntar sobre qual destino essa cultura teria pela frente e por quais transformações ela estaria determinada a passar. Mas logo percebemos que uma investigação como essa seria de antemão depreciada por outros fatores, sobretudo pelo fato de que existem apenas poucas pessoas que conseguem ter uma visão da ação humana em toda a sua extensão. Para a maioria delas, tornou-se necessária a limitação a um único ou a poucos campos. Mas quanto menos uma pessoa sabe a respeito do passado e do presente, mais inseguro será seu juízo sobre o futuro. E também porque, justamente nesse juízo, as expectativas subjetivas do indivíduo desempenham um papel difícil de avaliar. Estas, por sua vez, mostram-se dependentes de fatores puramente pessoais, de sua própria experiência, de sua atitude mais ou menos esperançosa em relação à vida, tal como lhe foi ditada pelo temperamento, pelo sucesso ou pelo fracasso. E aí nesses fatores, né, que a gente fala, né, vamos dizer assim, nessas decepções, né, nessa assim, como cada um, de repente, a grama do vizinho é mais verde, ou então por que que alguém é melhor qualificado, temos as mesmas qualificações, mas fulano ele se deu muito melhor em uma determinada área do que eu, tudo isso vai sendo justificado, né, isso assim, são exemplos muito simples, mas obviamente isso tem desdobramentos imensos. Então quando a gente fala um pouquinho dessa coisa seja da felicidade e da decepção, a gente quer culminar aqui no último trechinho, que seria já do Mal-Estar na Cultura, página 334 dessa obra aqui. Há mais um fator de decepção a ser acrescentado. Nas últimas gerações, os seres humanos fizeram progressos extraordinários nas ciências naturais em sua aplicação técnica, fortalecendo seu domínio sobre a natureza de uma maneira antes inimaginável. Os detalhes desses avanços são de conhecimento geral, sendo desnecessário enumerá-los. Os humanos orgulham-se dessas conquistas e têm direito a isso, mas eles acreditam ter percebido que essa possibilidade recém-adquirida de usufruir do espaço e do tempo, essa subjugação das forças da natureza, a realização de um anseio milenar não elevou a quantidade da satisfação prazerosa que eles esperam da vida e não os tornou, segundo suas sensações, mais felizes.
Deveríamos nos contentar em extrair dessa constatação a conclusão de que o poder sobre a natureza não é a única condição para a felicidade das pessoas, assim como não é a única meta dos empenhos culturais, e não deveríamos deduzir daí a ausência de valor dos avanços técnicos para a economia de nossa felicidade. E aí, obviamente, a obra segue, principalmente aqui que eu continuo falando assim, como é gostoso ler Freud assim, numa leitura mais fluida, né? Sem tantas interrupções aqui com os textos, não que não tenham as notas de rodapé, não que não tenham aqui as observações, né? Mas é muito mais interessante realmente pegar uma tradução onde você consegue ler o texto e de uma forma mais tranquila, mais fluida. Realmente isso faz toda a diferença e é um dos motivos pelos quais eu coloco aqui o terceiro livro da nossa estante do psicanalista, essa edição do Freud, O Mal-Estar na Cultura. Depois eu volto para a gente falar de outras obras, depois vocês comentam aqui também que títulos de séries vocês acham interessantes, que a gente continue aqui colocando, né? Ter sugestões para também a gente construir junto essa estante do psicanalista, mas fica sempre o nosso agradecimento. Você pode conferir sempre também lá no nosso feed no Instagram, outras indicações, materiais também que aparecem, promoções, lançamentos, e aqui a gente vai construindo também uma dinâmica diferente com obras mais clássicas, com materiais diferentes, com boas conversas, então você fica aqui acompanhando que todos os dias aqui a Livraria Universo apresenta coisas interessantes para vocês. Grande beijo, um abraço, curtam o nosso canal, compartilhem e deixem sempre seu comentário aqui que vocês estão achando aqui dessas obras. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.